Vamos a mais um problema? Agora eu quero desenvolver um programa para tabular a função y igual a f de x mais g de x, para x variando de 1 até 10, de 1 em 1, onde h de x igual a x ao quadrado menos 16, f de x vai ser igual ao h de x se h de x for maior ou igual a zero, ou 1 se h de x for menor do que zero. E o g de x, x ao quadrado mais 16 se f de x for igual a zero, zero se f de x for maior do que zero. Então essa aqui é a minha função. A maneira de eu resolver o problema de f de x e g de x estão aqui. Eu vou decidir o que fazer de acordo com o valor que for calculado aqui, com a variação do meu x de 1 até 10. Então aqui eu vou ter a estrutura de repetição, nesse caso, e aqui as tomadas de decisão, as estruturas condicionais para decidir qual valor eu vou atribuir a f de x e a g de x a partir do momento que eu calculei o h de x. Então vamos à solução. Quais são as variáveis que eu vou definir para esse problema? Bom, antes disso eu vou fazer o que eu sempre tenho feito ao início de todos os programas, que é limpar a tela, limpar a memória com clear e close, fechar as janelas. Muito bem, eu salvei. Então quais são as variáveis? Bom, eu tenho lá que a minha função é y igual a f de x mais g de x. Aí eu vou criar três variáveis aí, o f, o g, o y. O x também, né, que vai ser onde eu vou variar de 1 até 10, de 1 em 1. E o h, que eu vou calcular, o h de x, que eu vou calcular, que é x ao quadrado menos 16, para depois usar as estruturas condicionais para saber o que eu vou atribuir a f de x e o que eu vou atribuir a g de x. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é montar a estrutura de repetição do x variando de 1 até 10, e que a partir de cada valor de x eu vou fazer a solução do y igual a f de x mais g de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é atribuir, então, inicialmente a x1, que é o meu primeiro valor, enquanto x for menor ou igual a 10. Então eu vou fazer aqui uma série de cálculos nesse intervalo aqui. Para o primeiro valor de x, então o x valendo 1, então eu vou até colocar uma mensagem, né? printf para x igual %d, vai ser o formato de um número inteiro. Vou colocar o valor de x aqui. Então, para x igual ao primeiro valor, no caso, 1, o que eu tenho que calcular? Primeiro, o h. h igual a x ao quadrado, a potência, é o acento circunflexo, x ao quadrado, menos 16. Então, eu estou aqui com o valor de h. Agora é o seguinte, o f de x, qual é o valor que ele vai ser atribuído? Se h de x for maior ou igual a zero, é o próprio h de x. Então agora é uma estrutura condicional. Se if h for maior ou igual a zero, o que vai acontecer? O f vai receber o próprio h. Se não, else, o f vai receber 1. Vamos organizar melhor aqui. Fica melhor. Então, se o h for maior ou igual a zero, o f recebe o h.
porque a minha função é y igual a f mais g, f de x mais g de x. Da mesma forma, eu vou decidir qual que vai ser o g. Se f for igual a 0, então meu g vai ser igual a x ao quadrado mais 16. Se não, else, meu g vai ser igual a 0. Então estão aqui as condições para me calcular os dois componentes da função, y igual a f de x mais g de x. Então aqui eu estou definindo qual vai ser o valor de f e aqui qual vai ser o valor de g. O y é igual a f mais g. E eu vou pedir para escrever printf y igual %f, porque eu acho que vai dar números reais, vírgula, o valor de y. Feito isso, eu vou ter o incremento no x igual a x mais 1, e aí eu fecho o meu loop. Vamos fazer um teste, vamos salvar aqui e vamos fazer um teste. Antes de executar, vou fazer um comentário aqui. O ponto e vírgula, no caso do Scilab, ele é opcional. A gente pode deixar ele aqui ou tirar. Nós temos não colocado ponto e vírgula logo após um comando. Vamos tirar, vai ficar padrão. Então esse ícone aqui salva essa alteração que eu acabei de fazer, já executa. Vamos lá. Então está aqui, para cada valor de x, o y é isso. Tem alguns valores que vão dar a mesma coisa para o y, mas é um exercício, né? Então está aqui a solução. O que nós podemos também é controlar essa saída, né? A quantidade de casas decimais aqui. Como que a gente pode fazer isso? Na hora da impressão, dessa impressão aqui que tem %f, entre o % e o f, eu posso controlar quantas casas eu vou querer. Ponto 2, por exemplo, 2 casas depois da vírgula. Vamos de novo executar. Está aqui. Até a próxima aula.